Muitos me perguntam como eu comecei o meu negócio. Em 2001 entrei nessa carreira de segurança eletrônica e de fato eu comecei a entrar num universo que eu nem imaginava o que viria pela frente. O meu desejo no coração era de fato ser dono do meu próprio negócio. Então em 2009, quando eu pedi demissão da última empresa que eu trabalhei, na verdade eu só trabalhei em 3 empresas, e dessas 3 empresas eu pedi demissão, comecei a visualizar por aí já uma nova possibilidade, como abrir minha empresa, né? Então aprendi com meus ex-patrões tudo que eu poderia fazer, tudo que eu não poderia fazer. Então a possibilidade de me tornar um empresário no ramo de segurança eletrônica, agora eu comecei a visualizar o quê? Eu vou ter mais tempo, eu vou começar a gerenciar o meu próprio tempo, eu vou começar agora a ser dono do meu negócio. É assim que todo mundo pensa. Então em 2009 foi que eu fiz, saí da empresa, era uma distribuidora que eu trabalhava, e aí eu comecei agora a montar um negócio. De que forma? Eu já trabalhava na distribuidora, já tinha um domínio de todos os equipamentos. Afinal, eu trabalhava fazendo treinamentos, né? Acho que foram 2 anos e meio fazendo treinamentos dentro das empresas de monitoramento, né? E aí esse ponto de navegar dentro de tantas empresas que eu vi muitas coisas que de fato me encorajavam e em outras situações me deixavam totalmente desencorajado. Um dos pontos que me deixava desencorajado seria a seguinte coisa: o cara está começando hoje, o cara é um técnico, saiu da empresa e agora abriu o seu negócio, montou uma empresa de monitoramento e está lá. O cara faz tudo, ele faz o atendimento, ele instala, ele configura, ele vai na casa do cliente para atender um alarme, ele é o monitorador, ou seja, ele é o cara que faz tudo na empresa dele. Em 2009 eu peguei um catálogo dos produtos que eu já trabalhava, andei no meu bairro, fui a pé mesmo. Fui andando, visitei todos os comércios que eu conhecia, outros que eu frequentava, oferecendo ali o serviço. E de fato, cara, eu consegui fazer, sabe o quê? Só criar expectativa negativa. Eu não consegui fechar uma única venda. Bom, tive uma ideia de fazer o quê? Abrir era num box na época, né? Então eu pesquisei, o cara estava terminando de construir uma série de box ali. E eu falei com ele assim: olha, cara, eu tô precisando de um box desse para me abrir o meu negócio. Aí o cara disse: não, tudo bem. E montei um showroom vivo, onde tudo funcionava. Eu sempre falo um showroom vivo porque, de fato, você chega nas empresas, tá cheio de equipamento, nada funciona, o cliente quer saber como usar aquele equipamento ali. Imagina, em 2009 eu pegava o aparelho telefone da linha física, né? Liguei na plaquinha da central e dali eu mandava o comando para abrir o portão. De fato, ali eu consegui estabilizar muitas vendas e eu consegui criar o meu negócio naquela região. E foi daí que eu vim pensar, cara, eu nunca imaginava assim o quanto que de fato eu tinha esses privilégios de estar num lugar tão desmerecido, mas conseguir clientes de grande porte. Eu lembro que eu cresci muito e foi daí onde eu comecei a enxergar de perto e na prática como era a construção de uma central de monitoramento. Foi quando eu peguei o shopping, o maior shopping da cidade, e eu montei a central de monitoramento. Eu lembro que ele tinha 3 centrais, eu unifiquei essas 3, fiz apenas uma. E aí foi de fato onde começou ali a minha empresa crescer. Mas aí eu fiquei sempre naquela. Fazia a venda, recebia o valor, dava uma garantia de 1 ano, 3 meses de serviço, e só chegava a ver esse cliente novamente quando dava problema. E isso, cara, acabou que o meu faturamento tinha sempre essa inconstância. A hora eu estava bem porque eu fazia as vendas, a hora eu estava mal porque eu tinha que dar assistência de alguma coisa, de algum problema que deu naquele cliente, eu tinha que ter a garantia. E eu comecei só esse trabalho, né? E depois eu chamei meu irmão para trabalhar comigo. E ele começou ali aos poucos, aprendendo, né? Depois eu chamei outra pessoa para ficar já no escritório, recebendo ligação, né? Nessa loja que eu tinha montado lá, recebendo ligação. E aí começou a gerar outros problemas. E você sabe que quando a sua empresa vai crescendo, que você tem que colocar pessoas para dentro, você agora já tem que fazer uma conta totalmente diferente. Se você tem que pagar um salário para uma pessoa que antes não estava na tua folha ali, né? Não estava nos teus resultados financeiros, digamos assim, agora você tem que subtrair. Subtrair, no seu pensamento você subtrai, porém você às vezes esquece do benefício que essa pessoa está trazendo para a sua empresa. Só que quando falta um planejamento, quando falta uma estrutura que de fato comporte tudo isso daí, novos funcionários, novas ideias, você de fato fica entre a cruz e a espada. Comecei a crescer um pouco mais a equipe e fui contratando mais pessoas.
Mas eu lembro que eu cheguei num ponto decisivo, né? Foi aí onde eu tive que decidir um ponto muito importante da minha vida, da minha empresa e de tudo quanto iria de fato representar tudo aquilo que eu estava fazendo. Foi no ano de 2014. Nessa época eu prestava serviço para uma rede de supermercados e isso era uma terça-feira, em novembro de 2014, numa terça-feira, eu só não vou lembrar bem o dia específico, houve um arrombamento nesse cliente e o prejuízo passou de mais de 100 mil reais. E nesse dia foi onde a ficha veio cair e eu me tocar de que, de fato, eu tinha que criar algo profissional. Pensa aqui comigo, o que eu deveria fazer nesse dia onde o cliente veio me culpar, que a responsabilidade era minha, que eu deveria ter algo mais profissional, que eu deveria agora ter algo que pudesse fazer o monitoramento real dessa empresa dele. E eu lembro que eu saí ali estressado, né? Não sabia o que fazer. E, sabe, veio aquela voz, uma voz de uma cliente que me falou assim: olha, Alexandre, no dia que você montar a sua central de monitoramento, liga para mim porque eu serei a primeira pessoa que irei fazer a aquisição dos teus serviços. E cara, foi nessa hora que a ficha caiu para que eu pudesse montar a minha central de monitoramento. Mas cara, sabe o que acontece? Nessa hora que você toma uma decisão como essa, de abrir uma central de monitoramento, tem alguns fatores que eu irei te falar aqui agora, que talvez eu não pensei, talvez não, eu tenho certeza que eu não pensei nesse momento aí. Primeira coisa que você não lembra a princípio, mas de fato ela tem que funcionar desse jeito. Primeiro que ela funciona 24 horas. Olha, e quando funciona 24 horas, quando você de fato precisa prestar um serviço que funciona 24 horas, você tem que estar simplesmente disponível 24 horas. Eu não tinha dinheiro para fazer uma central de monitoramento que tivesse ali tantas pessoas envolvidas e para que pudesse me dar um conforto. Então, quem é que faz o monitoramento? Sou eu mesmo. E agora eu comecei a lembrar, sabe aquele cara que saía aventureiro, técnico e de repente abria sua empresa e fazia tudo? Eu estava agora nessa situação. E isso de fato foi muito desgastante, né? Até conseguir ter um estalo e pensar numa ideia que pudesse fazer um grande diferencial no mercado. Então, em 2014, nessa proposta de montar a minha central de monitoramento, aonde foi que eu fiz isso daí? No mesmo lugar onde eu estava. Lembra o box que eu abri em 2009, tal? Nesse mesmo local, eu deixei tudo pronto, fiz todos os testes da minha ideia, do que eu tinha pensado em oferecer para esse cliente e chamei para que ele pudesse visualizar essa central de monitoramento. Sabe o que aconteceu? Ele chegou, olhou e tal e falou assim: bem que você poderia montar esse seu negócio em outro lugar, né? Eu não vou deixar meus clientes aqui numa avenida como essa, num box. Olha, é melhor você ir para um lugar que tenha segurança, que tenha um prédio comercial, por exemplo, você possa colocar a sua empresa lá. Vá para lá que eu fecho o negócio com você. E eu olhei assim, de caramba, eu já tinha montado tudo isso daí, passei noites testando, deixando tudo prontinho, bonitinho, para que o cara, quando chegar, me dar essa tomada de decisão. Bom, e o que foi que eu fiz? Eu vou ouvir, né, um empresário que está no mercado há bastante tempo, de fato eu precisava dele nessa hora. Quem queria bancar toda essa infraestrutura que eu já tinha comprado, gastado todo o meu dinheiro ali? Era ele mesmo que deveria me trazer de volta com os serviços que eu estava prestando para ele, que eu pretendia também oferecer para ele. Bom, saí, tirei todos os equipamentos, procurei uma sala comercial em um prédio comercial. Eu lembro que o prédio é 99% de advogados e 1% quem estava lá, eu, como empresa de segurança eletrônica. Então, montei a central de monitoramento lá, terceirizei o serviço não me atendia porque o meu sonho era de fato ter a minha equipe de monitoramento. Mas agora, toda despesa, toda receita, toda despesa era tudo diluída por conta de toda essa equipe aí. E olha bem, não é só o salário, é o adicional noturno, é a alimentação, é as passagens, é férias, é 13º. Cara, tudo isso você está cansado de saber. E caso você não queira passar por tudo isso que eu passei, por toda essa trajetória que tem que ter muita paciência, resiliência, enfim. Hoje, de fato, temos outras opções, como, por exemplo, a opção de franquear a empresa. Você pode estar pensando assim, mas poxa, como é que eu vou franquear a minha empresa ou o meu negócio? Então, a proposta hoje de franquias, de fato, tem crescido no mundo inteiro. Seja no ramo de gastronomia, seja no ramo de qualquer coisa que você possa imaginar. Hoje existe um padrão de franquia. E certamente
entrar num projeto como esse, de fato você entra com alguém que já é grande no mercado, né? Eu conheci, por exemplo, a Olho Vivo, que traz uma solução de franquia onde ela vai assumir o teu monitoramento, ou seja, você não vai ter um custo agora com funcionários, etc. Você já vai reduzir isso aí de forma muito significativa e tudo isso com muita transparência, certo? Pois essa padronização, de fato, traz agora uma força que vai somar juntamente com você para que juntos vocês cresçam no mercado. E assim, para que você possa ter mais informação, eu vou até deixar como dica aqui para vocês aqui, na descrição desse vídeo, o site da Olho Vivo, dessa franquia que eu tive a honra de conhecer e de fato eu quis falar aqui um pouco mais dela nesse vídeo aqui. Bom, e a Olho Vivo pode ser para você uma opção no qual irá te ajudar para que você não tenha toda a dor de cabeça que eu tive nessa trajetória da minha empresa. Então, fica a dica aí aqui do Papo Segurança para que você possa, de fato, olhar essa minha história e encontrar as melhores soluções, inclusive uma delas essa opção da franquia, para fechar aqui, acho que com chave de ouro, esse nosso papo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like e nos comentários fala um pouco da tua história, como foi que começou, quais foram as dificuldades e sobre o projeto de franquias. Você concorda com esse modelo de negócio? Bom, essa foi a dica aqui do canal do Papo Segurança.